responsável em trazer a palavra hoje. Feche seus olhos, Pai, nós o enviamos para esse tempo. O Senhor, Pai, tem nos apontado os filhos dessa casa. O Senhor tem colocado, ó Pai amado, filhos dessa casa para liberarem palavras e decretos nesse lugar. E o Emerson, ó Pai, está com essa responsabilidade. Eu sei que tudo aquilo que nós precisamos ouvir, o Senhor já impartiu na vida dele, e nós estamos prontos e aptos para receber, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Eu me chamo Emerson, eu sou um dos filhos aqui da casa. E é uma grande honra e também alegria toda vez que eu sou convidado a estar trazendo a palavra do Senhor. Calma, irmãos, que eu estou na briga com o meu óculos aqui. Amém, agora vai. E a responsabilidade é muito grande. E você está muito atento a escutar a voz do Senhor. O que Deus quer tratar com a sua casa, o que Deus quer tratar com os filhos que vão estar no culto, vão estar escutando a palavra. Porque as coisas aqui são muito sérias, elas acontecem muito no Espírito. É uma igreja apostólica, profética. Então ela tem por si um espírito de governo, de profecias. Então, assim, quem sempre, quando é convidado para estar ministrando, sempre fica muito atento ao que Deus quer. Porque não vai mudar a vida de ninguém. Se eu chegar lá e impartir algo que eu estudei, que eu acho que vai ser legal, não muda. Porque quem muda é o Senhor. Quem convence a gente dos nossos pecados é Deus. Então, eu tenho que estar na preparação muito atento. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer impartir na minha vida para que eu possa impartir na vida do seu povo. E é interessante que nesses últimos dias, eu fazendo uma reflexão sobre nos últimos cultos, o que tem sido ministrado nessa casa, e o pastor até falou um pouco sobre isso, sobre o que vem sendo impartido a partir da vida da Gi, falou sobre as águas, do pastor, da pastora, e eu tentando fazer uma reflexão, trazer à memória o que estava sendo ministrado. E hoje, graças a Deus, tem o YouTube que ajuda muito lá, vou vendo os títulos. E a sensação que eu tenho é que Deus, ele é um tempo na nossa vida de alinhamento. É um tempo que parece que Jesus está pegando a gente, está dando um chacoalhão. Olha, volta. Ei, volta. Volta. A vida está andando, a vida está passando. Sabe, para de se paralisar nos seus problemas, nas suas dificuldades, volta. Existe um propósito para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um propósito para um monte de pessoas através da sua vida. Só que eu preciso que você volte. E o que eu volto, eu não estou falando assim, para quem saiu da igreja, mas voltar, ter uma vida ativa no Espírito, porque nós entendemos que estar sentado na igreja não quer dizer nada. É a nossa vida com Deus. Existem pessoas lá fora. Aí entra um pouco do que o pastor ministrou domingo, que ele falou assim, que Deus, ele tem nos convocado como igreja a ser respostas para as aflições do mundo, para as dificuldades do mundo. E em João, não precisa abrir, em João 14:6, só para mim lembrar, o próprio Cristo, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esses dias, o que Deus está tentando falar para a gente através das ministrações é: olha, eu sei que está difícil, a vontade de desistir é grande, só que assim, eu sou o caminho. Presta atenção para onde você está olhando, a que vozes você está escutando. Não existe um outro caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Sabe, a gente está vivendo num tempo assim de retomada, né? Pós-pandemia não, porque não acabou. Eu acredito que vai chegar um tempo na nação que vai se zerar a morte por esse bendito, para não dizer outra coisa, vírus. E quantas igrejas, né? Quantas pessoas nesse processo simplesmente desistiram, desanimaram. Quantas vezes foi ministrado aqui de casamentos que se acabaram porque precisou estar junto, precisou compartilhar a mesma casa, compartilhar a mesma cama. E
a gente entendeu, a gente olha a situação e fala, cara, como tudo estava tão bagunçado. Porque eu sempre me perguntei algo. Eu sempre me perguntei o seguinte. Eu falei assim, nossa, mas quando eu aceito a Jesus, parece que a minha vida ela bagunça. Parece que acontece quando tem um monte de dificuldade, um monte de situação, um monte de sofrimento. Quando parece que eu falo, olha, Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, parece que a minha vida ela vira assim, de pernas para um 360. E o Espírito ele falava comigo assim, olha, você precisa entender uma coisa. A vida sem mim, a vida sem Cristo, ela é como você entrar numa casa que está tudo escuro. Um exemplo, você vive numa casa que está tudo escuro, está tudo apagado. Você entra, você passa, você tropeça, você acha ali seu quarto, acha sua cama, vai tropeçando nas coisas. E para você está tudo bem. É minha vida, é minha vida. E quando nós aceitamos Jesus, e ele falava isso para mim, quando vocês me aceitam, quando vocês vêm até a mim, a única coisa que eu faço é apertar o interruptor. Ele acende a luz das nossas casas e algo que era escuro, a gente começa a enxergar um monte de bagunça, um monte de defeito, um monte de problema. Aquela caixa de pizza jogada há anos lá, é aquela bagunça jogada há anos. E com Cristo é assim, quando eu aceito a Ele, quando eu falo, eu quero essa vida para mim, eu quero o Senhor para mim, Ele aperta o nosso interruptor, acende a nossa luz e nós começamos a detectar tudo que é problema. Aí que entra a questão, porque Cristo, Ele acende a luz, só que assim, quem tem que começar a limpar a bagunça é eu e você. Então por isso que fica essa impressão, nossa, quando eu aceito Jesus parece que tudo piora, não piora. Você só está enxergando a bagunça que é essa vida que você não enxergava lá atrás. Então nós temos a disposição, nós conseguimos enxergar, eu preciso arrumar aqui, eu preciso acertar aqui. Tem coisas que fogem do meu controle, aí eu tenho a minha paternidade. Então assim, com Cristo é assim. O Espírito Santo falava assim muito para mim que nós estamos com as luzes acesas. Todos aqui estão com a luz acesa. Se existe alguém aqui que fala, não, minha luz está tudo apagada porque eu ainda não aceitei o Senhor Jesus Cristo como único Salvador, eu te convido essa noite a fazer esse momento. Porque não tem coisa mais prazerosa. É difícil, mas você viver uma vida com Cristo é tão especial. Viver de maneira genuína. E isso, sabe, foi encaixando muito com a impressão que a casa tem ministrado aqui. Sobre, olha, volta. Ei, não acabou. Volta, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você vai para onde sem mim? Você, sabe, Jesus, Ele está chamando, Ele está dando chacoalhão em muito aqui. Olha, volta. Volta, a pandemia está difícil, o desemprego está difícil, tem o suicídio, tem a depressão, tem a crise de ansiedade, mas eu sou o seu Deus, eu sou o caminho. Sabe, quando eu fui, agora eu vou entrar na minha palavra e eu prometo que eu não vou demorar, eu quero ser muito breve o que Deus impartiu na minha vida, que nesses dias, uma palavra que queimou muito assim, principalmente hoje de manhã, eu consegui montar a palavra hoje de manhã, é a palavra permaneça. Permaneça, eu fiquei com essa palavra, permaneça, permaneça, permaneça. E se a gente for procurar o significado de permaneça, em outros sinônimos, continue, prossiga, continue, permaneça. E Jesus, é isso que Ele tem feito esses dias com a gente, Ele tem nos trazido a atenção, olha, volta para o caminho. E se vocês... Capítulo 15, versículo 1. O Evangelho de João. Amém? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E tudo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto.
pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Amém? Irmãos, é uma passagem muito conhecida de muitos, acho que de todos, a passagem da videira. E o que está escrito aqui é basicamente o que eu quero tentar impartir para vocês, que sem ele não existe vida. Sem estar enxertado nele não existe vida. Ele fala assim: permanecei-vos em mim. Entende? Jesus ele não fala: olha, eu estou contigo e vocês permanecem comigo. Não. Primeiro ele está nos lançando um desafio: olha, vocês permanecem em mim e eu vou permanecer em vocês. A partir desse momento que eu decido viver uma vida, independente de qualquer situação, permanecendo em Cristo, eu entendo, eu tenho que entender que Ele está comigo. E que independente de qualquer situação, eu vou produzir frutos. E isso é muito sério, porque muitos de nós achamos que podemos viver uma vida sem estar enxertado em Cristo. E não é possível, não tem como. É uma vida de enganação. É uma vida que, até às vezes você tem momentos felizes, momentos legais. Eu acredito nisso. Só que a verdadeira felicidade, eu não consigo achar palavras para expressar isso, é quando você decide viver uma vida inteiramente dependente de Deus. Irmãos, e o tema central que eu quero falar essa noite é que as dificuldades, os problemas, as lutas, as perdas, os dias de sofrimento, a angústia, são todas essas coisas que nos fazem desanimar, que nos fazem a vontade de desistir, que nos faz a vontade de parar. São todas essas coisas que Deus ele prepara uma noite para falar para você assim: olha, acorda, volta ao seu caminho. Se essa palavra, está servindo para alguém, é porque você chegou ao momento que as suas dificuldades, as suas lutas, as suas perdas trouxeram você a esse caminho. E Jesus, essa noite, ele preparou essa noite para falar: ei, volta, eu sou o caminho. Eu estudando um pouco sobre isso, eu falo: Deus, como assim? E é engraçado que aí eu vi, tem uma mensagem, depois no final eu vou dar o título para vocês verem, é muito legal, do apóstolo Cristiano, da questão que ele fala de como conviver vitoriosamente com as derrotas. Aí eu comecei a ouvir um pouquinho dele, falei: nossa, eu nem vou ouvir mais, deixa quieto. É muito forte, porque é um pouco do que eu quero falar com vocês, mas eu quero falar com a minha palavra, o que Deus impartiu comigo, senão eu vou chegar lá, vou ficar repetindo alguém, e eu não vou impartir uma vida, o que Cristo quer. Só que trazendo um exemplo meu, um exemplo da minha vida, da minha casa. Há 1 mês e meio atrás, nós passamos por um dia assim que tirou eu, a Mari e o Joaquim da caixinha, que foi o dia que o Joaquim quebrou a perninha dele. E por que eu estou contando isso? Não é só para vocês entenderem que todos nós temos dias difíceis, todos nós temos dificuldades. E meu filho, ele quebrou a perna, meu filho tem 1 ano e meio, hoje tem 1 ano e 7 meses. E foi um dia muito assim, terrível pra gente, terrível, porque eu deixo meu filho na escola, eu saio, dá 10 minutos, me ligam para buscar ele, que eu precisava levar para o médico. Eu vou para o médico, pedem um raio-x, a gente entra na sala, ele quebrou a perna. Além de ter a notícia que ele quebrou o ossinho da perna dele, a gente tem a notícia que talvez ele precise ir para a cirurgia. Então assim, pensa, foi um dia assim, caramba, Deus, que dia que é esse? E uma palavra queimava muito nesse dia, que é permaneça. Sabe por quê? A minha esposa Mari, ela começou a entrar em prantos, e muito natural, porque ela é mãe. Eu acho que todas as mães na mesma situação. Nossa, meu filho vai ter que ir cirurgia. E o meu filho, ele estava no meu colo dormindo, com a perninha quebrada, e ele dormindo numa paz. E uma voz falava: permaneça, permaneça, é um processo, vai passar. E durante todo o processo, meu filho era para se recuperar de 30 a 40 dias, com 25 dias, graças a Deus, ele arrancou a faixa. Só que todos os dias era muito difícil para a gente olhar ele. Por quê?
O Joaquim, ele é elétrico, ele espoleta, assim, ele é uma criança, né? E ele já estava aprendendo, ele andava bem, ele estava andando bem. Então, se era uma criança que ele ficava em casa, ele andava para lá, para cá, e anda, e deita no chão, e bate, e cai. E de repente, do dia para o outro, ele era uma criança que estava num carrinho paralisado, com a perna enfaixada. Que ele não podia apoiar, não podia fazer nenhum movimento, com risco de não cicatrizar, do osso não ficar alinhado. Então, para mim, para minha esposa, era muito difícil olhar o Joaquim e falar, nossa, se a gente, parasse para olhar a nossa situação natural, aos nossos olhos natural, nos baqueava, porque era o nosso filho paralisado ali, momentaneamente. Uma criança que não é assim. E o que nos trazia conforto? Que todos os dias a gente falava, vai passar. Todos os dias eu falava para mim, eu tenho certeza que a Mari falava para ela. E a gente olhava para o Joaquim, a gente falava para ele, filho, vai passar. Vai passar. Vai passar. E passou. E sabe qual que é o legal de tudo isso? Que a gente permaneceu firme. Sabe, a gente não deixou essa situação, não deixou esses momentos nos desanimar, nos desamparar. Não demos espaço para as vozes falarem coisas que não vêm de Deus. Sabe, e é muito forte porque não precisa abrir em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo, ele fala assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos é revelada, que nos será revelada. Então, sim, eu entendi que foi, cara, é muito forte, porque eu olhava para o meu filho, mas eu não queria enxergar aquela situação do presente, porque o meu sofrimento presente, ele não pode se comparar com aquilo que Deus vai se revelar para a gente. Só que eu não tinha esse entendimento, eu fui preparando essa palavra, mas sem entender, eu olhava para o meu filho e falava, vai passar, porque os nossos olhos não estavam naquele momento, os nossos olhos estavam no futuro, sabe? E isso é muito sério, porque, irmãos, o pastor ele liberou uma palavra aqui, eu não vou lembrar se foi esse domingo ou passado, eu não lembro. Só que é uma palavra foi uma história, e é uma história conhecida de todo mundo. Só que eu nunca parei para pensar na perspectiva que ele falou, que ele ministrou. E isso ativou algo em mim assim poderoso. Eu ficava sentado ali, nossa, é verdade. Nossa, como eu nunca parei para pensar nisso. E ele fala assim que Jesus, ele não derrota Satanás na cruz. Ele derrota Satanás no deserto. Parece bobo, mas ativou algo em mim que eu falei, cara, tem todo sentido. Sabe por quê? Eu levei isso, então quer dizer que é nas minhas vitórias, é nas minhas lutas, é nas minhas, batalhas, nos dias mais difíceis da vida, que eu sou testado a vencer em Cristo. Sabe, não é na cruz, não é no momento bom. O propósito da cruz é muito maior do que a derrota de Satanás. Então aquilo ativou em mim. Eu falei, cara, tudo que eu passo de dificuldade, tudo que eu passei, tudo que eu vou passar, hoje eu entendo que é aqui que eu tenho que vencer. É aqui que eu tenho que falar, aqui que eu tenho que calar as vozes do gigante. Aqui que eu tenho que calar as vozes que não pertencem a meu Deus. Olha, mas você vai continuar, mas olha essa vida com Cristo. É aqui, sabe, não é dar ouvido às vozes que não falam, uma voz que vem do reino, que vem de Deus. E a gente precisa compreender isso, sabe por quê? Porque eu não posso subir aqui em cima, irmãos, e falar para vocês, olha, vem para Jesus e as suas lutas vai acabar, porque não vai. Porque não vai, seria muita mentira da minha parte. A vida com Cristo não é assim. Quando você aceitou a viver essa vida, quando você falou assim, olha Jesus, eu quero viver esse caminho que é o Senhor, eu quero andar por esse caminho que é o Senhor, eu não posso falar, olha, suas lutas vão acabar, porque não é assim. Pastor, domingo ele falou sobre os heróis de Hebreus, e a gente percebe em Hebreus que Jesus fala assim, olha, Deus calou a boca dos leões, a fornalha não teve poder de queimar, mas sabe o que chama a atenção? É que Deus ele não tirou os leões, Deus não tirou a fornalha. Os leões, a fornalha, as dificuldades continuaram lá,
porque o evangelho, ele não é ausência de luta, mas sim ausência de derrota. Aí é uma chave que a gente precisa virar no nosso espírito. Eu posso ter luta, mas eu tenho que ter a convicção que se eu continuar permanecendo em Cristo, eu não perco. Isso me fortalece. Sabe, eu quero embasar biblicamente isso com vocês que eu estou falando, que o evangelho, em toda a sua caminhada, vai ter lutas, vai ter perdas, vai ter dificuldades, vai ter dias de desânimo, dias de desistir, vai ter. Só que o que eu posso falar para vocês com toda a convicção é que se eu permanecer em Cristo, eu não vou perder nenhuma dessas batalhas, eu não vou perder nenhuma dessas lutas. Sabe, tem uma frase, deixa eu achar aqui, irmãos, falei que vai ser rápido. Amém. Existe uma frase muito conhecida, que é: em todas as coisas somos mais que vencedores. Essa frase, ela, até o apóstolo Cristiano, eu vi esse pedacinho, eu peguei esse pedacinho. Ele fala que virou jargão em caminhão. Em Cristo são mais que vencedores. É status, é build Instagram, com Deus posso todas as coisas, são mais que vencedor. E a gente vai passando, sabe, a gente vai reproduzindo essa frase: olha, eu sou mais que vencedor, vencedor. Aí quando uma luta, uma dificuldade aparece, eu não me comporto como um vencedor. E é isso que eu preciso impartir na vida de vocês, porque se a gente for ler 2 versículos acima, a gente vai entender o contexto que quando Paulo usa essa frase: em Cristo somos mais que vencedores. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Está lá em Romanos 8, 35. Do 35 ao 39. Romanos 8, do 35 ao 39, amém? Irmãos, olha o que Paulo está falando. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, olha o que a gente acabou de ler. Uma frase que pra gente se tornou um jargão, que em Cristo eu sou mais que vencedor. Mas olha o contexto dela. Olha o que Paulo está falando. É na ansiedade, é na tribulação, é na luta, é nas guerras. Contudo, somos mais do que vencedores. Irmãos, é possível eu viver dias de lutas, de batalhas, mas compreendendo que eu sou um vencedor. Sabe, porque as lutas não vão, Deus não vai tirar as lutas, Deus não vai tirar as batalhas, Deus não vai tirar as guerras. Vão ter dias difíceis sim, mas eu tenho que entender que em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Isso é muito sério. Se você pegar isso no seu espírito, muita coisa vai mudar na sua vida. Sabe por quê? O que nós cristãos mais oramos a Deus? Deus tira essa luta, Deus tira essa batalha. Deus, irmãos, não vai tirar, irmãos. Você só não vai perder. Mas você não vai perder se você entender que em Cristo eu posso todas as coisas. É muito sério, porque o apóstolo Paulo, ele vem citando várias de coisas ruins: ansiedade, depressão, morte, dias ruins. Aí ele fala assim: contudo, vou trazer um outro significado, ele: apesar disso, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Olha, vamos lá. Podem abrir comigo agora em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8.
2 Coríntios 4, versículo 8. Eu dei uma resumida, irmãos. Eu vou ler o 4, eu vou ler o capítulo 4, versículo 8 e 9, e depois eu vou descer lá para o do 16 até o 18. Amém? Se vocês quiserem acompanhar aqui também não tem problema. Vamos lá. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Agora lá para o 16. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, aos passos que os que não se veem são eternos. Amém? Irmãos, Paulo de novo, agora ele está escrevendo para o povo de Coríntios, e olha o que ele está escrevendo. Olha, ele fala assim: sofremos pressões de todos os lados, mas nós não estamos arrasados. Sofremos angústias, mas nós não estamos desamparados. Sabe o que Paulo está querendo dizer? A angústia, as perseguições, elas vão acontecer, irmãos, aqui, no nosso olho carnal. Porque se nós vivemos uma vida com Deus no Espírito, nada disso nos atinge. O pastor ele usa muito isso, que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Se eu pego isso, se eu pego essa chave que ele fala, eu estou escondido em Cristo, com Cristo em Deus, cara, nada aqui fora vai te atingir, nada aqui fora vai te produzir desânimo, muito pelo contrário. Olha o que Paulo fala no 2 Coríntios 4, 17, olha o que ele fala. A gente, muitos de nós, quando nós chegamos ao ponto de desistir, de parar, de desviar, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de igreja, minha vida não muda, a vida não se acerta. Olha que Paulo está falando no versículo 17 de 2 Coríntios 4. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sabe, muitos de nós queremos tirar as lutas, queremos tirar a batalha, mas Paulo está ministrando para mim, para você, ele está ensinando para você que são essas lutas, são os dias sofridos, que está produzindo na minha vida e na sua uma glória incomparável. Então como que eu peço, eu desejo que as lutas acabem, sendo que são elas que produzem na minha vida uma glória de valor eterno. Se eu mudar essa minha visão, se eu mudar, falei assim, luta, continuo, permaneço. Meu filho quebrou a perna, permaneço. A conta atrasou, permaneço, eu continuo. Sabe por que a gente que vive no Espírito, a gente não olha para o natural, a gente não olha para o olho carnal, a nossa visão está no futuro. É muito forte, porque se você for comparar Romanos 8, 18 com 2 Coríntios 4, versículo 17, ela casa muito, ela é muita coincidência. Porque olha o que Paulo fala: estou absolutamente convencido que os sofrimentos do presente não se compara com a glória que há de nos ser revelada. E aqui ele fala assim, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que pode enxergar. Aqui em Coríntios ele confirma a mesma coisa. Ele fala assim: a gente que quer andar em espírito, quer viver uma vida espírita, a gente não enxerga as coisas no natural. A nossa visão não está aqui, a nossa visão não é a nossa dificuldade, a nossa visão está lá, enxergando. Irmãos, isso que é fé. A fé não é você acreditar em algo que existe, a fé é você acreditar em algo que não existe. Então assim,
Mas o que eu posso acreditar? A fé é isso, irmão. Você pode acreditar no que você quiser. Você olha para o futuro, olha, vai passar, filho, vai passar, sua perna vai melhorar. É assim que a gente olhava. Essa era a nossa fé. Isso que nos mantinha de pé, isso que nos mantinha firme, era olhar o futuro, vai passar. É um momento, é passageira, nossas lutas não são eternas, mas a glória que Deus quer revelar na minha vida, na sua, ela é eterna. Ela é para a vida toda, não a sua luta, não a sua dificuldade do momento. Você tem que pegar essas lutas e entender que elas estão produzindo em vocês uma glória incomparável. Vocês compreendem isso? Olha o nosso Deus como Ele é. Olha como Cristo é. Isso, sabe, minha cabeça bugou. Foi, Deus, mas como assim? Então quer dizer que é nas minhas lutas, batalhas, que o Senhor está produzindo em mim uma glória eterna. E eu passei a vida inteira falando, Deus, tira de mim, sei com essa dificuldade. Sabe, eu entendo, a gente tem que fazer uma separação assim. Eu tenho que fazer uma separação muito cuidadosa do que o pastor fala muito sobre o sentimento, sobre a alma. Não é disso que eu estou falando. A sua alma, o seu sentimento, é isso que você mata na cruz. São a nossa alma, são o nosso sentimento. A cruz, o propósito da cruz é isso. O propósito da cruz não é a queda do diabo. O propósito da cruz é a queda da nossa natureza, de Adão. O propósito da cruz é isso. Então não mistura. Então quer dizer que se eu ficar em depressão aqui, não, irmãos, não é isso. Sabe, eu precisava falar isso porque para não se confundir. Uma coisa, porque se você for ler todo o contexto de Romanos, se você for ler todo o contexto da carta, Paulo ele está falando muito sobre a mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. Então é sobre isso que ele quer combater. Olha, se você ficar olhando o que acontece aqui no natural, você desanima no meio do caminho. Agora, se eu olho no espiritual, se as dificuldades, se a situação está difícil, mas eu olho, vai passar, porque eu entendo que o meu sofrimento presente não se compara com o que Deus vai me entregar lá na frente. Irmãos, é isso que eu queria impartir na vida de vocês. Eu falei que eu queria ser muito breve, porque a preparação dessa palavra para mim foi muito especial, porque virou muita chave na minha vida. Muito entendimento assim mudou do que eu acreditava que era, muita coisa mudou. A maneira de enxergar situações, de sofrer por situações, que está produzindo em mim uma glória que é imensurável, eu não consigo descrever com palavras. Então eu queria ser muito breve, eu não queria me alongar, porque eu precisava impartir isso na vida de vocês. Então, se eu não sei o que vocês estão vivendo, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei qual é a dificuldade de vocês, mas Deus sabe. E esses dias essa palavra, ela também é um chacoalhão. Fala assim, ei, volta, eu sou o caminho. Permaneça, tá difícil, tá difícil. Sabe, eu não estou aqui tentando tirar a dificuldade da sua luta, não é isso, mas eu tenho um Deus. Eu estou querendo impartir na sua vida um Cristo que é capaz de fazer você passar por todas essas coisas numa paz que excede todo entendimento. Sim. O pastor falou muito sério, que Cristo, ele fala que nesses dias tudo a gente tem que levar a Ele. Tudo é Ele. Tudo é por Ele, tudo é por meio dEle. Todas as coisas vão se convergir nele. Sabe, então não existe uma vida plena sem Ele. Não existe. Então, para a gente encerrar, eu queria orar com vocês. Gostaria que todos ficassem em pé, amém? Irmãos, como eu estava falando, eu não sei suas dificuldades, eu não sei as suas lutas, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você está aqui hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: permaneça, continua, para de olhar a situação aqui, o natural, para de olhar, começa a olhar lá, vai passar. Hoje o meu filho, graças a Deus, passou, irmãos. 25 dias passou. Foram dias difíceis, mas passou. E foi um processo devagarzinho para ele voltar a aprender a andar. Mas hoje
voltou a ser a mesma criança de antes. Ele anda e vai para lá, vai para cá, e tem que se deixar 10 banhos por dia, porque não para. Então é isso que eu gostaria de impartir na vida de vocês. Olha, vai passar. Começa a olhar o que Deus tem para você lá. Para de olhar suas situações. Está difícil, tá? Mas permaneça, continue. Amém? Vamos orar? Gostaria que vocês fechassem os olhos, irmãos. É vocês e Deus. É vocês e Deus. A palavra foi impartida, a palavra foi ministrada. A palavra que diz em João que pela palavra dele nós somos limpos. E Deus impartiu uma palavra que quer produzir em nós uma limpeza aqui dentro. Então é você e Deus. Você sabe as suas dificuldades, você sabe as suas lutas, você sabe o que está passando. Busca em Deus respostas, busca em Deus entendimento e compreenda o que talvez através dessas lutas Ele está produzindo na nossa vida uma glória incomparável de valor eterno. Amém. Senhor Deus e Pai, sim, meu Deus, compreendemos, meu Deus, o Senhor, meu Deus, quer impartir na nossa vida nessa noite, Deus. Obrigado, Pai, nós não somos merecedores, Deus, dessa graça. Obrigado, Espírito Santo, nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos ama, Deus. Sim, meu Deus, precisamos, meu Deus, entender que para todas as coisas, meu Deus, que nos acontece, existe um propósito eterno. Existe, meu Deus, o Senhor está produzindo em nós uma glória que é incomparável. Eu acredito, meu Deus, num povo, meu Deus, que não vai olhar mais a sua situação externa, meu Deus, que não vai mais se preocupar com o seu homem exterior, Deus, mas sim, meu Deus, o que está sendo produzido aqui dentro do nosso espírito. Sim, meu Deus, eu quero impartir na vida, meu Deus, dos seus filhos, meu Deus, um pouco dessa paz que eu vivo em todas as dificuldades, Deus, porque é com a nossa vida que nós ministramos. Eu quero impartir na vida deles, Pai Todo-Poderoso, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que você vê a sua situação, mas você só enxerga o além, você só enxerga o que Deus vai te entregar. Senhor Deus, Senhor Pai, nos entregamos, nos rendemos a Ti, meu Deus, nos entregamos à Tua presença, nos entregamos, meu Deus, totalmente a Ti, Deus, somos pertencentes totalmente a Seu reino, Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Pai. Amém. Onde Jesus está, realidades mudam. Onde Jesus está, os olhos são abertos. Onde Jesus está. Ah, meu irmão. Mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que estou. Citada aqui nessa noite não é uma fraqueza de covardia, mas é um estado de renúncia, de entrega, aonde você diz assim: Senhor, na minha força eu não consigo mais. Aí o Senhor fala: então você chegou no lugar exato de dependência, porque a hora que você perde as suas forças é que eu começo a agir. Então levante a tua mão e diga comigo: Jesus. Mais uma vez, diga: Jesus. Jesus, é Ele que nos aperfeiçoa. Diga: és tudo que eu preciso, tudo que eu. Mais uma vez, Jesus. Jesus, és tudo, declare. És tudo que eu preciso.
Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti. E nós queremos nessa noite entregar os nossos caminhos a Ti, Pai. O Senhor que é o nosso Salvador, o Senhor que é o Redentor das nossas vidas. Nós cremos que aonde o Senhor está, as cadeias são quebradas. Aonde o Senhor está, ambientes mudam, realidades mudam. E o Senhor está dentro de nós, e para onde nós formos agora, para as nossas casas, aonde nós passarmos agora, nós somos portadores do Teu poder, portadores da Tua vida, portadores da Tua natureza, Senhor. E eu creio que famílias serão restauradas, ambientes serão mudados, porque a igreja se levanta. O Senhor tem mudado as nossas vidas, e nós declaramos hoje, ó Pai, que nós chegamos em um lugar chamado dependência, aonde nós nos tornaremos fortes no Senhor, na Tua força, na força do Teu poder. Se você crê, diga amém.